Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2. Você fica bem informado assistindo a TV Cidadã. Olha, gente, se você perdeu algum vídeo da nossa programação, não se preocupe. Vá lá na nossa página no YouTube, clica na biblioteca de vídeo TV Cidadã Alagoas e assiste o vídeo que você quiser. Hoje eu estou aqui com o procurador do Ministério Público de Contas, Ricardo Schneider, que vai falar especialmente para a gente o tema que está rolando na cidade, que é aumento da tarifa dos coletivos aqui de Maceió. O Ministério Público de Contas recomendou a suspensão desse aumento, por enquanto, ao prefeito de Maceió. Procurador Ricardo Schneider, seja bem-vindo. E como é que foi tomada essa decisão? Qual foi o ponto que vocês chegaram para recomendar a suspensão, pelo menos provisoriamente, desse aumento? Inicialmente eu agradeço o convite, Valtenor, uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente, trazendo os esclarecimentos com relação à nossa atuação. Essa participação do Ministério Público de Contas na questão do transporte coletivo, ela já vem há algum tempo, desde a licitação que nós participamos das tratativas para que ela pudesse ocorrer. E atualmente o que nós estamos fazendo é acompanhando a execução contratual, para verificar se as empresas que foram contratadas, as concessionárias, elas estão cumprindo os termos contratuais. Dentro dessa discussão surge a perspectiva da passagem, da tarifa que é cobrada do usuário. Isso gerou uma certa controvérsia, tendo em vista que vários aspectos norteiam a fixação desse valor. Supostamente há algumas alegações de que algumas questões do contrato não vêm sendo atendidas pelas empresas. Por outro lado, o poder público também teria alguns valores com relação às gratuidades que também não estariam sendo repassados. E a sociedade civil vem se organizando cada vez mais e vem questionando o fato de todas as vezes esses valores serem repassados para os usuários. Então, dentro dessa temática complexa, com tantas questões que precisam ser analisadas, o Ministério Público de Contas, pela doutora Estela Mero, já há bastante tempo vem atuando nisso, com a parceria com o Ministério Público Estadual, com a doutora Fernanda, com o doutor Dória, com o doutor Max, também da Promotoria do Consumo, tentando solucionar ou pelo menos conduzir o poder público a um desfecho que atenda àquilo que a legislação exige e fazer com que esse contrato seja cumprido, que a população tenha um serviço de qualidade e que ela não venha a ser onerada de forma injustificada ou indevida. Então essa é a nossa preocupação. Doutor Ricardo, o outro lado da coisa, os empresários alegam sempre a questão dos aumentos, né? Anualmente, e tem razão, sempre aumenta, tem questão do combustível, teve aquela polêmica do óleo diesel e onde a nossa frota, eu acho que 99% roda com o diesel. E eles alegam isso, né? Então tem que ser uma planilha colocada de forma transparente para que os dois lados cheguem a um consenso de qual o aumento real que é para essa tarifa vigorar, não é isso? É verdade, Valtenor. O contrato ele prevê lá um reajuste que é chamado de paramétrico, que ele já tem lá algum percentual, e além disso é possível que hajam outras alterações no contrato em razão de fatos supervenientes. Por exemplo, a questão dos clandestinos, que é muito alegada, a variação dos preços que ocorre. Então, tudo isso poderá repercutir no valor da tarifa e os empresários, os concessionários do serviço, anualmente eles trazem essa questão. Há um ano, o Ministério Público recomendou, de Contas e o estadual, que o aumento ele se restringisse a esse valor paramétrico e que não fosse repassado nenhum valor a mais, porque outras questões contratuais estão sendo discutidas, como a questão do valor da outorga, que é uma quantia que as empresas teriam que ter pago ao poder público e que ainda não foi totalmente adimplida, a questão da frota, da renovação da frota, que também não foi devidamente cumprida na totalidade, e algumas outras questões que acabam impedindo que haja esse reajuste dessa maneira que eles pleiteiam. Não estou dizendo que também o pleito deles é injustificado, não é isso. Por parte do poder público também há algumas alegações e algumas falhas, por exemplo, a questão das gratuidades. A partir do momento que o poder público ele entende que determinada categoria ou que em determinado dia da semana não se deve pagar ou se paga um valor menor, obviamente que isso onera todo o sistema e o poder público tem que repassar um determinado valor. Então essas questões também do combate aos clandestinos é um papel do poder público. Isso tudo tem que ser considerado. É por isso que o Ministério Público de Contas, assim como o Ministério Público Estadual, nós recomendamos também que fosse feito já há um ano
uma auditoria, fosse contratada uma empresa para fazer justamente o levantamento de todos esses argumentos, de todas as partes, no sentido de ter dados objetivos, no sentido de que nós possamos ter uma base sólida para recomendar ou para sugerir um aumento, até mesmo uma redução, como uma das partes alega que seria devida. Então essa questão realmente é uma questão complexa, a gente fica sensibilizado, porque a empresa tem seus custos, mas a gente também fica sensibilizado com a população. É uma das tarifas, não é a tarifa mais barata, é uma tarifa cara, e que com esse reajuste ela também pode ficar bastante elevada. E nós tentamos, por meio desse trabalho, encontrar um denominador comum. Mas sem passar por essa análise com dados factíveis, a gente fica realmente numa posição de cautela, sugerindo no momento a manutenção desse valor. Agora, procurador, vamos colocar o outro lado, a população. Realmente, você observa a gente que graças a Deus nós temos carro, mas uma grande parte de amigos, de parentes, utiliza. Eu já usei muito transporte urbano e a gente vê os pontos de ônibus aqui, próximo aqui ao tribunal mesmo, abarrotados, e a demora, né? Quer dizer, se os empresários também fizessem a parte deles em colocar mais veículos, com mais conforto, tudo isso, quer dizer, até quando viesse a acontecer o reajuste, a população até, ninguém gosta de aumento, mas até aceitaria porque tem um serviço. Nós não temos metrô em Maceió, né? Trem, muito pouco, né? Tem o VLT agora que melhorou um pouco, até aquela questão ali de Jaraguá, que vai até o final de Jaraguá. Mas então aí a gente tem que ver também o lado da população. Então tem que se haver, na nossa opinião, um consenso nas partes. Essa ideia de vocês da auditoria é muito boa, porque aí fica uma coisa isenta e ver os dois lados para chegar a um denominador comum do valor real que poderá vir a acontecer da tarifa, não é isso? É verdade, Valteno. A participação da sociedade civil organizada, e nessa audiência pública que nós tivemos a oportunidade de participar, ela foi de extrema relevância. Foram 46 entidades que formaram um comitê e eles passaram a se posicionar de forma bastante assertiva, com fundamentos, com dados técnicos, e puderam equilibrar um pouco mais a balança. Porque a discussão, antes, ela ficava muito em torno do poder público, da SMTT, agora da ARSAL, e com as empresas, com os sindicatos, concessionários. A população, ela não tinha, digamos assim, uma voz muito forte nesse aspecto, até por ser algo muito pulverizado. Agora, com essa organização, com esse comitê, nós conseguimos ter esses dados levantados e esse ponto de vista do usuário nos chega de forma muito impactante. Então, nós passamos a avaliar algumas considerações, como a qualidade da frota, a demora, os veículos, né, o estado que eles são colocados para a população. Isso também afeta a demanda. A população acaba procurando outras alternativas. E a gente acaba... do transporte também, que você às vezes vê bancos quebrados, né? Tudo ônibus sujo. Então, peraí, então você merece o mínimo de conforto básico no transporte coletivo. É verdade. Nós entendemos que a questão do clandestino ela é relevante, ela existe, ela precisa ser mensurada e combatida. Mas nós entendemos também que a qualidade, um transporte que não tenha uma qualidade adequada, ele desestimula o cidadão a procurá-lo. Ele vai procurar outras alternativas, ou ele vai tentar adquirir um meio de transporte, uma moto, às vezes, mais barata, a cinquentinha, né, que é muito comum, ou ele vai buscar o clandestino, que chega lá e que às vezes o conduz até um local mais adequado. E ele depende de horário, então depende vai de embora. horário. E isso tudo num contexto em que nós temos poucas ofertas de serviço público, como foi bem colocado, diferente de outras capitais, isso acaba sendo potencializado. E é por isso que essa questão é tão complexa, porque nós temos argumentos de todos os lados, que são argumentos relevantes, que impactam nessa questão da tarifa e que nós não podemos ser imprudentes de determinar, de sugerir alguma medida por parte do poder público sem estar devidamente assentado em dados objetivos. Essa é a nossa preocupação, de que o contrato seja cumprido, que as partes tenham na medida do possível, o atendimento dos seus interesses, mas dentro daquilo que a legislação estabelece. Bom, como vocês estão vendo aí, esse é o papel da TV Cidadã, né? Um tema que é polêmico, a questão do aumento da tarifa do transporte coletivo aqui de Maceió, mas a gente tem certeza, parabenizar o Ministério Público de Contas pela iniciativa, está sendo assim um parceiro da sociedade, e um alerta também aos senhores vereadores. Vamos também, os senhores têm papel de fiscalizador também.
do prefeito de Maceió, da Prefeitura de Maceió, e vamos participar também, dando sugestões de leis, né, doutor Ricardo? Isso é importante, a participação do poder da Câmara dos Vereadores, que são representantes do povo, para que também juntos ao Ministério Público de Contas, à Prefeitura, e o objetivo é o quê? Que se tenha um transporte principalmente de qualidade com a tarifa justa. Eu queria agradecer a sua presença, dizer aqui, TV Cidadã à disposição sempre que tiver um tema assim, a ser discutido para a sociedade, estamos aqui de portas abertas e o espaço será sempre assim, à disposição do Ministério Público de Contas. Eu agradeço ao Altenor mais uma vez a oportunidade. Eu já disse aqui e repito que esse espaço é um espaço da maior relevância para que a gente possa prestar contas à sociedade. Claro. Na verdade, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas também devem prestar contas, todos, né? E explicar um pouquinho dessa nossa atuação. Estou às ordens aqui, sempre que for possível, estarei aqui trabalhando para que esse programa vá adiante. Vai, se Deus quiser. E dizer a vocês o seguinte, esse vídeo também, ele fica sendo exibido sempre no YouTube, no Facebook, e também nós temos o nosso espaçozinho lá no Instagram para você fazer o link para assistir também. E eu conto com vocês no próximo TC News. Até lá!